As 70 semanas de Daniel é uma revelação celestial em resposta às ferventes orações do profeta, no anseio pelo cumprimento da promessa de Deus, que é a libertação de Judá do domínio do Império Babilônico. Essa revelação foi ordenada por Deus, enviada pelo anjo ao profeta durante o cativeiro. As 70 semanas proféticas trata de um panorama desde a época do profeta até o fim dos tempos para Judá, para Jerusalém, para a igreja e para toda a humanidade. Vem comigo desenrolar o mistério desta profecia. Seja bem-vindo ao canal Teologia. Meu nome é Cristian dos Santos e se você anseia desvendar os segredos desta profecia e explorar esses e outros assuntos à luz da Bíblia, este é o lugar perfeito para você. Podemos trilhar juntos o caminho do conhecimento bíblico para te capacitar a falar com mais autoridade em suas pregações, estudos e palestras. Chega de insegurança ao ensinar. Junte-se a nós, deixe o seu like, se inscreva no canal e mergulhe no entendimento profundo da Bíblia Sagrada. Preparado? Se joga nessa jornada de confiança e sabedoria, porque ela começa agora. Tudo começou com a transgressão de Judá e os habitantes de Jerusalém. Conforme Jeremias 25, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habita na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, de séculos em séculos, e não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinar diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. O Senhor já estava insatisfeito com as obras de Judá, e por isso Judá vai receber as consequências dos seus atos, como profetizou o profeta Jeremias, que diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Eu os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores em redor, e os destruirei totalmente. Pô-los-ei em espanto e em assombro, e em perpétuo deserto. Jeremias 25, 8 e 9. E assim sucedeu. O Senhor, com a insatisfação dos pecados de Judá, traz Nabucodonosor para sitiar a Judá. Nabucodonosor não era servo do Senhor, mas o Senhor vai usar este rei mau, maligno, para corrigir Judá dos seus maus caminhos. E assim sucedeu conforme 2 Reis 24, do 10 ao 12. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos o estavam cercando. Então saiu Jeoaquim, rei do Judá, ao rei de Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos e seus príncipes, os levou preso no 8º ano do seu reinado. Com isso, o povo foi levado cativo com seus príncipes. Numa dessas levas foi também o profeta Daniel e seus amigos. Também foi levado os utensílios da casa do Senhor, e a cidade virou uma assolação. E assim, conforme profetizou Jeremias 25:11, esse cativeiro duraria 70 anos, e toda a terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Aproximadamente 70 anos depois, o profeta Daniel, que estava entre os cativos, perseverou em servir ao Senhor e se dedicou em estudar e crer de inteiro coração no que estava escrito no livro do Senhor. De acordo com Daniel 9:2, a palavra vai dizer assim:
Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. A exemplo do que está escrito no livro do profeta Jeremias, porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. O profeta Daniel, quando leu isso nas Escrituras, ele entendeu que o Senhor havia prometido que, passados 70 anos, o Senhor tornaria a visitar o seu povo, a Judá, para os trazer de volta para Jerusalém. Daniel, incomodado com essa situação, ele vai buscar ao Senhor em intensa oração. Daniel vai se dedicar de inteiro coração, porque ele entende que os 70 anos já se cumpriram. Nenhum sinal havia da parte de Deus nem do povo de retornar à terra natal. E Daniel, ele vai, então, como eu havia dito, perseverar de inteiro coração em oração ao Senhor, numa oração fervorosa e dedicada, como diz Daniel 9:3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Então, Daniel, nessa oração, ele vai clamar ao Senhor, ele vai dizer que o Senhor havia posto o nome dele no seu povo e o nome dele na sua cidade. Daniel vai pedir a Deus que Deus opere sem tardar, para que Deus cumpra a promessa em que estava escrito no livro do profeta Jeremias, em que visitasse o seu povo e trouxesse o seu povo de volta para a sua terra natal. Então, em resposta à sua sincera oração, o profeta recebeu a visita do anjo Gabriel. Inclusive, deixe aqui nos comentários se você já recebeu alguma revelação ou visão da parte de Deus no momento que você esteve em fervente oração. Conte para nós a sua experiência, ou se não, comente se você gostaria de uma experiência impactante como essa quando você estivesse em oração. Então Daniel orava e aconteceu algo impactante da parte de Deus, conforme Daniel 21 até o 23. Estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Daniel 9, 21 ao 23. Ao contemplar essa grande experiência divina, o profeta Daniel recebeu do anjo Gabriel a mensagem das 70 semanas e o entendimento da visão. Foi algo tremendo da parte de Deus. Então disse o anjo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Versículo 24 do capítulo 9. 6 coisas estão determinadas para acontecer sobre o povo e a cidade nas 70 semanas. E continua dizendo: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 25 do capítulo 9. Aqui a visão é dividida em 2 tempos de 7 semanas e 62 semanas, totalizando
69 semanas, contando desde a saída para a edificação de Jerusalém. O anjo prossegue dizendo: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Versículo 26 do capítulo 9. Depois das 7 semanas já citadas no verso 25, mais as 62 deste verso, o Messias será tirado e Jerusalém destruído mais uma vez, mas muitos anos depois da sua reedificação. O anjo então termina dizendo: ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ablução, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui é relação dos acontecimentos da última semana, que completa a 70ª semana, que é ainda dividida em duas metades. Em geral, há 3 escolas de interpretação com respeito à escatologia de Daniel 9, 24 ao 27. A primeira é a tradicional, que reconhece Daniel como escritor e situa a 70ª semana perto da primeira vinda de Cristo. Ou seja, esta primeira escola não se aproxima muito das Escrituras. A segunda é a crítica, que situa o livro em aproximadamente 150 a.C. e insiste que esta passagem faz parte do passado. Esta segunda escola ainda se distancia mais ainda das Escrituras, por achar que essa revelação e profecia faz parte do passado. A terceira é a pré-milenial, que aceita Daniel como autor e introduz um parêntese entre a 69ª e a 70ª semana. Desta, a terceira possui a maior uniformidade e a maior consistência com as Escrituras e a escola. Vamos analisar o primeiro versículo das 70 semanas de Daniel, que é o 9:24. Mas, se você ainda não deu o seu like, agora é o momento certo. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para crescermos juntos no conhecimento bíblico. Iremos analisar em duas partes. Vamos começar com esse trecho que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a sua santa cidade. Daniel 9:24. 70 semanas traduz a expressão em hebraico 77. Entre os intérpretes prevalece a opinião de que se refere a anos, de forma que algumas traduções chegam a trazer a expressão como 70 semanas de anos ou 70 anos vezes 7. 70 semanas entre os hebreus, em lugar da palavra semana, usava esta palavra. Em hebraico, esta palavra significa literalmente um 7. Pode ter o sentido de um 7 de dias, como também um 7 de anos. Precisamente nesta profecia tem um sentido profético de anos e não de dias. Um exemplo de mais uma situação dessa na Escritura é Levítico 25:8, que diz assim: também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos descerão 49 anos. Então veja aqui que o Senhor vai fazer uma representação de dias que vão representar anos. Assim, estas semanas são 70 grupos de 7 anos, ou seja, 490 anos. A grande profecia das 70 semanas visava não somente ao povo, mas também a restauração da cidade que se encontrava em grande ruína. Um exemplo: e disseram-me, o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo,
e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Neemias 1:3. Agora é a vez da segunda parte do versículo 24 das 70 semanas, que diz assim: para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, excelar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Ainda Daniel 9:24. 6 coisas foram profetizadas para acontecer ao longo da história, e com isso, mais um enigma profético aguarda a ser desvendado. As 70 semanas já descobrimos que totalizam 490 anos, certo? E elas trazem consigo uma jornada marcada por 6 eventos cruciais, ou seja, durante esse período, 6 eventos foram determinados por Deus para acontecer sobre o seu povo e sobre toda a humanidade, que foram profetizados para moldar tanto Judá e Jerusalém, bem como o destino de toda a humanidade até o confim dos séculos. Mas, para esse vídeo não ficar muito longo, eu fico por aqui. E se você deseja saber mais sobre os 6 eventos fundamentais das 70 semanas de Daniel, que impactam profundamente o mundo das profecias, assista a continuação no nosso próximo vídeo. Fica com Deus, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.